Please join us and welcome Mr. Divaldo Pereira Franco. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e amigos que nos acompanham através da internet e da TV FEB, nossos votos de muita paz. O Oriente estabeleceu como base que vivemos em um mundo de ilusão. E foi criada a palavra Maya. Para o sábio, Maya é tudo aquilo que podemos tocar, sentir e expressar no campo da matéria. E o véu de Maya é isso que tomba sobre o nosso destino, levando-nos à ilusão. No entanto, na cultura grega, houve uma pesquisa filosófica para poder entender o significado da vida. Em sintonia com a transcendência, os gregos tentaram traduzir a vida através da mitologia, na qual os deuses regiam os destinos de outros deuses que eram humanos e de outros humanos que eram deuses. A mitologia grega irá traduzir as emoções, os estados íntimos das criaturas humanas, suas paixões, suas misérias, sua grandeza, sua pequenez, os momentos cume e também as baixadas tortuosas dos pântanos da mente. Mas é através desse princípio que vamos chegar ao período das necessidades estéticas da vida. E a mitologia agora irá aparecer através de Platão, como tendo por necessidade essencial a realidade do ser na sua transcendência. O emérito filho espiritual de Sócrates irá estabelecer que nós vivemos uma realidade no mundo das ideias e uma ilusão no mundo da matéria. Mais tarde, Aristóteles, o estagirita, aquele que é seu discípulo, acrescentará um princípio vital, unindo o ser espírito ao não ser, que é a matéria. E na apresentação do pensamento filosófico, estabeleceu-se como necessidade fundamental um princípio que naquela época foi chamado de estética, através do qual a beleza teria um papel fundamental na vida. E isto me faz recordar, 2.300 anos depois, a obra notável de um pensador russo, colocando na boca de um príncipe cristão que a beleza salvará o mundo. Dostoiévski, em pleno exílio na Sibéria, vai escrever O Idiota. E essa obra, de maior significado, trará para a mentalidade humana a busca da beleza através da estética. A estética se apresentará por intermédio de dimensões de beleza. Para Platão, a estética será de natureza transcendente. O belo, o bom, o nobre, tudo aquilo que nós adquirimos
por intermédio da reflexão e do aprimoramento interior. No entanto, quando Aristóteles adota a mesma doutrina, ele se refere também à beleza exterior, à simetria, à harmonia, ao equilíbrio, para demonstrar nas artes, que fazem parte do estatuto filosófico do pensamento grego, depois de Péricles, para que nós tenhamos uma dimensão material daquilo que em realidade pode formar a nossa personalidade, a nossa vida. Ainda hoje, a estética desempenha um papel fundamental na vida, no equilíbrio e na arte. Mas a estética por si mesma não podia preencher as lacunas do sentimento. Não podia apagar a saudade do coração, o anelo de amor, a busca da esperança, porque esses fenômenos emocionais são, em realidade, a manifestação da alma. E era necessário que para a alma se estabelecesse um alimento mais qualitativo, mais real. É o momento em que surge a ética, aquela ética que estabelece os princípios fundamentais da vida. Mais tarde, graças aos teólogos, iremos chamar de ética moral. No seu sentido ético, a ética já é uma própria moral, é um diagrama daquilo que nós podemos conceber como diretriz para a felicidade. E a fim de que a felicidade seja plena, deve estar calcada nas bases do amor. A ética em si mesma deve ter por finalidade servir, como um dever, a fim de que o amor se expresse de maneira rutilante e profunda. Mas a evolução do pensamento grego logo abriu espaço à teologia. E a teologia, incapaz de entender as necessidades humanas, as qualificações interiores do ser, criou uma doutrina ética de interesse daqueles próprios pensadores. E essa ética passou a ser parte da doutrina religiosa então vigente, apresentando propostas castradoras e, ao mesmo tempo, punitivas para aqueles que não atendessem aos impositivos da ética. Somente que a ética degenera e transforma-se em dogma religioso. Através do dogma religioso, impõe-se uma doutrina de estética, que seria a doutrina de Jesus. A estética do pensamento de Jesus é a harmonia que deflui das suas palavras. É a estética do seu comportamento. Aquela beleza transcendente e lineal que caracterizava o homem de Nazaré. Mas naquela nobreza havia uma manifestação psicológica que mais tarde Jung terá que definir de maneira muito clara. Jesus, diz ele, é a primeira personalidade terrestre que atinge a individuação, o estado luminoso. Porque Jesus tem um instante de dizer, eu sou a luz do mundo. E a palavra lumen, luz, será a apresentação de uma ética fundamental para a vida. E essa ética fundamental para a vida é o amor, na sua expressão mais ampla, na sua dimensão mais transcendental. Curioso notar que, tendo sido pervertida a ética, através do impositivo da igreja que estabeleceu fora dela, não há salvação. E eu me recordo de uma frase ética e estética de Chico Xavier. Seu espiritismo
houvesse estabelecido que fora dos seus alicerces não havia salvação, de maneira nenhuma ele se tornaria espírita. Mas, felizmente, o espiritismo tem como código soberano fora da caridade. E a caridade é uma virtude por excelência do amor na sua manifestação mais elevada. A rotulagem é uma necessidade para distinguirmos conteúdos de tal e qual qualidade de outros que não têm a mesma manifestação específica. Porque o mais importante na existência não é a crença, é a ação a que a crença conduz. É natural, portanto, que se possa ter uma ética não necessariamente religiosa, uma ética estética. Quando vejo, por exemplo, Leonardo da Vinci, ou me detenho a pensar no pensamento de Bach, nas expressões de Handel, ou na Nona Sinfonia, não me ocorre perguntar qual é a ética religiosa desses artistas. Mas se por acaso eu me detenho a pensar naqueles homens que sacrificaram a vida como cobaia para salvar as nossas existências, desde as experiências iniciais da celebração, quando um deles, dedicado inteiramente a descobrir o centro da palavra, arranca da garganta para colocá-la na terceira circunvolução frontal da esquerda do cérebro. E a proposta de Broca permanece até hoje rica de possibilidades ante os fenômenos das agressões emocionais, dos transtornos cerebrais, dos derrames, que atingindo o centro de Broca, que da estética da vida através da palavra, tornam o indivíduo dependente da beleza. Se nós olharmos, por exemplo, o momento em que Fleming detém-se sobre uma lâmina de vidro para observar o mofo que casualmente se estabeleceu no seu laboratório numa peça em exame, e daí extrair a penicilina, que ainda salva bilhões de criaturas humanas. Não nos interessa saber em que ele acreditava, porque a sua ética era salvar vidas, através da estética do seu trabalho laborioso, do seu devotamento. Quando me recordo de Hansen, lidando com as manifestações da lepra, convivendo em leprosários, para encontrar um antídoto e, ao mesmo tempo, estabelecer diretrizes a respeito do contágio ou da libertação, tenho que aplaudir-lhe a ética do sacrifício, ou me deter nas experiências que qualificam hoje o universo no campo da energia. Eu não posso olvidar de Madame Curie, realizando pesquisas com a Peck Blender, este metal em pedra que ela procurava diluir nos fundos da Sorbonne, em tachos também metálicos, com lenha, em pleno inverno parisiense. Até o momento em que ela detecta a radiação, mas tem as mãos agora ultrajadas pelo contágio do rádio, as queimaduras e, naturalmente, o câncer de pele. A sua ética é um amor. E um dia houve, quando ela recebeu por segunda vez o Prêmio Nobel de Física, o primeiro com seu marido, Pierre, ela passou a ser uma figura que celebrizava a França. E todas as pessoas snobs da aristocracia desejavam ter Madame Curie nas festividades de Maia, da ilusão, nos banquetes, até o dia que ela se irritou e gritou para comissões de bajuladores e de admiradores mentirosos: deixem-me trabalhar.
não foi através do aplauso que eu consegui encontrar a radiação. Deixe-me trabalhar com essas mãos queimadas para ser útil à humanidade do porvir. E graças a ela, os Estados Unidos ganharam a guerra da Ásia, submetendo o Japão, graças ao projeto Manhattan, quando foi atirada a primeira bomba atômica sobre Hiroshima, no dia 4 de agosto de 1945. Mas isto entra na lei de destruição, que se encontra em O Livro dos Espíritos. No entanto, em uma análise profunda, o general Eisenhower explicou que não se tratava de um ato de destruição, mas de compaixão, porque os Estados Unidos programaram a invasão de Tóquio para o mês de dezembro. E se observou que se a invasão fosse lograda no êxito programado, deveriam morrer 2 milhões de japoneses, fora os mortos americanos. E com a bomba atômica de Hiroshima, e depois com a segunda, a humanidade experimentaria um déficit muito menor. E o Japão perderia apenas 300 mil vidas no instante da deflagração, tanto em Hiroshima como em Nagasaki, no dia 6 de agosto. E veio a paz, graças ao sacrifício ético desse projeto chamado Manhattan. Mas quando Albert Einstein teve a ocasião de ver as fotografias das duas cidades arrasadas, ele declarou à imprensa: eu preferia ter sido bombeiro encanador ou ter sido um artífice pedreiro do que ser o pai da bomba atômica sem o querer. Através dos meus cálculos, von Braun, Oppenheimer e alguns outros físicos que foram conquistados do nazismo e trazidos para a América, não teríamos logrado um poder de destruição tão grande quanto este, cujas experiências foram realizadas em algumas ilhas aqui do Pacífico. Então, a questão da ética não podia ficar prisioneira da proposta de natureza teológica. E, ao seu lado, nasceram os princípios do pensamento, transformados no que mais tarde nós chamaríamos de ciência. O empirismo, as tradições da experiência pessoal, através de arquétipos ancestrais das civilizações pré-colombianas, das civilizações pré-cristãs, examinadas em laboratório lentamente, para se transformarem a partir do século XVII em uma ciência de laboratório, indagativa, perquiridora, que constatava a legitimidade ou não de qualquer experiência. E nós vamos entrar agora no período em que a ética vai abrir espaço para a ciência. A ciência cresce até o momento industrial na Inglaterra. E ao atingir esse momento industrial, a filosofia que cambaleava no chamado iluminismo francês tem que remodelar-se por causa do negativismo. Há agora uma necessidade de encontrar-se a causa dos efeitos causa. Isto é, os efeitos de quaisquer experiências que em si mesmas geram o efeito de uma causa desconhecida. Remontar-se-ia à causa energética para encontrar-se a matéria. E para que a matéria fosse submetida às injunções das experiências de laboratório, nasce a tecnologia. Hoje vivemos a tecnologia de ponta, em que a cibernética abraça o conhecimento
E graças à miniaturização, nós vamos encontrar a comunicação virtual tão gloriosa e tão perturbadora. Gloriosa porque diminuiu as distâncias do mundo, facilitou o intercâmbio da vida, e perturbadora porque nos leva ao desequilíbrio pelo excesso de informações. As informações são tão variadas e tão mescladas que, para podermos repassar pela mente, vem agora a necessidade da rapidez. A rapidez das informações e, consequentemente, a distorção do significado das mesmas. Hoje, a sociedade carece de uma ética moral, não teológica. Por isso que a ética do Espiritismo é de natureza estética. A caridade. A caridade como manifestação do amor que se expande no íntimo do coração. E como nosso Haroldo acabou de comentar, a resposta da caridade do ponto de vista de Jesus. É esse sentimento de amor desdobrado em várias facetas, que atinge o momento rutilante da doação, da autodoação, da entrega. Eu desejo permitir-me dizê-lo em uma história real, que naturalmente penetrará muito mais o âmago dos nossos sentimentos, colocando a filosofia nos diálogos, para que as imagens do narrado permaneçam em nossa mente através da proposta espírita. E me utilizo de um autor materialista, Axel Mann, um grande médico sueco, que nasceu numa região dos contos de fadas, das lendas, da mitologia da Escandinávia, do deus Thor e das maravilhosas personagens mitológicas, como os anões, as entidades que podem trabalhar na nossa fantasia e enriquecer-nos de sonho, que iremos chamar, de maneira muito curiosa, as fadas, os gênios e etc. Axel Mann, por volta da década de 20 e 30, embora ele tenha colaborado por volta de 1880, 1885, com Charcot, das experiências de hipnose da Salpêtrière, e que Jean-Martin Charcot descobriu, pela experiência da regressão de memória, o subconsciente. E mais tarde Freud encontrará o inconsciente. E Jung encontrará o inconsciente coletivo e o individual. E o próprio Freud irá descobrir o superconsciente através do neocórtex, das mensagens divinas de que nós somos portadores. Axel Mann caracterizou-se, sobretudo, pela ética médica e pela estética que ele trabalhava nas várias universidades. Era um personagem muito especial. Ateu, repito, mas acreditava que foi a reencarnação de Tibério César, o que é um paradoxo. Se ele realmente era à toa, não se pode compreender que acredite na vida pregressa, mas era uma das suas características. E a sua crença era tão poderosa que ele comprou, na ilha de Capri, o palácio de Tibério César, mandou redecorá-lo conforme o primeiro século do cristianismo, em que Tibério ali governava com a patologia do medo de ser assassinado, e realizava evocações espirituais, fugindo de Roma, onde temia ser assassinado. E a história nos conta um fato muito curioso sobre essa personalidade que foi Tibério.
Certo dia, ele estava evocando os mortos, quando Sejano, seu secretário, o interrompeu. E ele ficou tão irado de perder a comunicação com a alma do defunto que viera ter com ele, que mandou matar Sejano. Mais tarde, quando Axelmante pensa ter sido a reencarnação de Tibério, contrata especialistas em pesquisas para que desçam na linda ilha de Capri e tragam as estátuas que adornaram naquela época o palácio famoso, que hoje é lugar básico para visitas internacionais. Axelmante era muito peculiar. Ele ficou solteiro até a morte, porque tinha exigências descabidas a respeito da beleza, mas, sobretudo, porque ele desejava servir mais e cada vez mais. Residia na melhor avenida de Paris, na época. Mas, quando jovem estudante, ele estava fazendo especialidade em Milão. Mais tarde, ele foi fazer noutras cidades da Itália. E, estando numa dessas cidades, houve a irrupção da doença terrível cólera morbus. A pandemia ali foi terrível em Nápoles, ceifando milhares de vidas. E ele foi tomar conta de uma menina de 17 anos, cuja mãe, napolitana legítima, pedia ao seu santo padroeiro que de forma nenhuma levasse a criança para o reino dos céus. Preferia ter a sua filha aqui no inferno terrestre. E então ela gritava: San Gennaro, mantém a minha vida, mas mantém sobretudo a vida da minha filha. E quando aquele jovem recém-formado estava atendendo-a, sem que o soro antidifterico e o soro anticólera houvesse sido descobertos, ela se voltou para ele, o jovem, e disse: salve a minha filha. Se você não salvar a minha filha, eu a amaldiçoarei. Mas ele, impotente para salvar a vida da criança, viu-a definhar e ser dizimada pelo cólera. E no momento em que ele declarou à mãe que ela morrera, ela gritou: San Gennaro, cega-o, para que nunca mais ele veja a beleza. Seja esta a última imagem que ele tem da vida física. E ele se impressionou tanto que a vida inteira ele manteve essa ameaça de natureza humana como transformada numa pena futura, e morreu cego. O que não deixa de ser algo que merece reflexão. Mas Axelmante, nos seus dias formosos, narra no seu livro de San Michele, uma das mais belas obras do século XIX e século XX. Logo depois, ele escreve uma segunda obra, O que San Michele não diz. É a história do seu consultório. Falamos ontem de que Cronin havia sido pioneiro das narrativas do consultório, mas Axelmante, seguindo-lhe a tradição, ao escrever este livro de San Michele, que lhe dá notoriedade internacional, e que vende mais de 40 milhões de exemplares durante o período de publicação, narra uma história entre belíssimas histórias reais, que eu me permito aqui recontar com a emotividade pessoal e ligeiras alterações dentro do rumo da palestra que pretendo dar. Era curioso notar que ele recebia convites dos reis e das personagens mais célebres da época. Quando ele recebeu um convite para ir a determinada região do Império Britânico, na Europa, a fim de examinar uma paciente que era uma duquesa triste. Ele aceitou a invitação
e foi passar uma semana na residência do Sr. Duque. E ali conheceu a jovem triste. E ao procurar saber a razão por que ela era triste, essa lhe disse: não sei. A melancolia faz-me muito bem. A chamada melancolia seria a expressão de hoje, o transtorno depressivo que tantos males tem feito à sociedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, já estão classificadas 360 milhões de pessoas que tiveram o seu diagnóstico confirmado em estado grave. E que até o ano de 2025, a continuar com essas características, irá apresentar a primeira causa mortes na sociedade. Hoje, são os fenômenos cancerígenos e as cardiopatias. Mas por volta de 2025, será a depressão, isto é, o suicídio, que deflui da depressão, com 80% de suicídio por armas de fogo. Então, ao tempo em que estamos narrando essa experiência, era nada mais do que melancolia, o velho termo grego para a atual depressão, que passou a se ser denominada na Inglaterra como depression, no século XIX. E ele, estando com a duquesa jovem e bela, ela terminou por confessar-lhe que não sentia nada, somente uma melancolia. Tornaram-se grandes amigos. Ela era portadora de uma beleza estética e ética que o fascinou. Foi a primeira mulher a fasciná-lo. A segunda foi uma jovem meretriz. Mas pela sua ética, ele respeitou o lar em que ela residia e o desejo da jovem meretriz Flopete. E voltou a Paris. Voltou a Paris. E ele tinha uma auxiliar sueca que controlava a sua casa. Era uma dessas personagens que controlam o patrão. E como era uma mulher muito masculina, ele a temia. Desejava muito colocá-la para fora, mas tinha medo dela. Mamsell Agatha. Mamsell Agatha usava botas. E quando caminhava pelo corredor do assoalho, a casa tremia. E ela olhava para ele, e seu olhar era um raio-x. Penetrava-lhe a alma. Era muito discreta. Falava com o açougueiro, com o vendedor, com o padeiro, tudo o que acontecia em casa. E dizia: para mim é um mistério, este homem não está casado. Mas ele deve ter uma vida sórdida. Dessas vidas ocultas, que somente a consciência sabe. E muitas vezes os clientes narravam sobre Mamsell Agatha que ele aceitava mais por medo do que pelo respeito. E era uma ótima serviçal. Foi nesse ínterim que, pela madrugada de certo dia, alguém bateu-lhe a porta e ele teve que atender, porque a esse tempo o médico abandonava tudo para atender aos seus pacientes. Tratava-se de uma problemática muito grave. Uma mulher que estava dando à luz estava morrendo. Instalara-se-lhe uma hemorragia e não havia como deter o sangue. Uma aborteusa havia cuidado dela e mandara buscá-lo como a última solução. Ele pegou a carruagem, dirigiu-se ao endereço, levado por um homem significante de baixa estatura, na sua definição. Desses homens que as mulheres controlam e que obedecem. Bem, não posso falar muito disso, porque também eu obedeço a Mamsell Agatha. E ele, quando chegou, era uma casa miserável, no subúrbio muito pobre de Paris. Ao terceiro piso, estando próximo do quarto em que a paciente se encontrava, ele via o gotejar da hemorragia. E, claro, ela estava praticamente morta. Ao entrar no quarto imundo, ele percebeu a palidez imensa
desmaiada, e o gotejar. E ao lado uma verdadeira megera. Mas tudo isso lhe veio por causa de uma recordação. Ele estava lendo Paris Soir, quando na última página ele viu a fotografia de uma mulher. Uma mulher atrás das grades. A França acabara de proibir o aborto. Era ilegal. E quem praticava o aborto podia sofrer a pena da guilhotina. E aquele que se permitia apoiar, uma prisão perpétua. Então ele olhou para aquela fotografia que estava também na sua memória. E depois de reflexionar, ele começou a recordar do que estou narrando. Porque quando ele chegou, ele encontrou essa megera que andava de um lado para outro. Desculpa dela. Foi ela que pediu o aborto. Ela não me disse que estava com quase 6 meses ou mais. E por melhor que eu pudesse calcular, a aparência não era de uma criança normal, porque o ventre não estava muito dilatado. E por um pouco de perícia eu consegui tirar o miserável. Ali está. Está com vida, mas ela vai morrer. Então, Axel Mann, que detestava os abortadores de Paris e do mundo, disse: necessito de tecido muito limpo para fazer a técnica da paralisação da artéria que foi atingida. E eu tenho que deter esse sangue ou ela vai morrer dentro em breve. Então a megera se aproximou de um baú de couro com insígnias reais. E abriu e tirou dali um lençol de linho belga. Mas ao tirá-lo caiu algo que reluziu no ar. E ele percebeu quando a mulher pegou e colocou no porta-seios. E deu-lhe o lençol que ele rasgou e tomou providência de fazer um tampão para que houvesse um coágulo. Trabalhou denodadamente. E depois de trabalhar denodadamente, ele trouxe de volta a jovem desfalecida que ficou entregue àquela megera e ao seu amante. Ele desceu as escadarias e ela quis pagar-lhe. Ele não aceitou. E você foi. E agora estava ela atrás das grades. E ele tinha que recordar como tudo começou. Desde o convite para ir à cidade britânica até agora, quando ele percebe o aborto no qual ele havia sido cooperador. E então arrepiou-se de pavor. Fazia 4 anos, talvez 5. Ele não lembrava. E o seu horror houvera sido tão grande. Para onde fora a criança? Morrera? O que acontecera com a criança? Na reportagem estava dito: a justiça necessita de testemunhas. Mas qual era a dama parisiense que iria a tribunal para acusar? O homem ou a mulher que a beneficiaram. Qual a pessoa? Mas ele podia. Experimentaria uma pena, uma repreensão por ter silenciado por tanto tempo. Correria talvez o risco de prisão por haver salvado a vida da mulher sem notificar ao setor de medicina. Então lhe ocorreu algo de extravagante na mente. Onde estaria essa criança? Que lhe acontecera? Teve uma ideia. Resolveu ir ao cárcere, à conciergerie, onde estiveram Maria Antonieta e Luís XVI, a bárbara prisão de portas de bronze, e com permissão judicial, pôde chegar até a cela onde estava a aborteusa Madame Recan. Quando a mulher o viu, de memória prodigiosa, ele não se recordaria, talvez, sem a fotografia. Ela recuou na cela e perguntou: de que veio fazer? Você pretende ser uma testemunha? Lembra-se que foi você que me ajudou. E eu não terei o menor pudor em acusá-lo. Já que eu vou ser infelicitada, eu levarei alguém. E muitas damas francesas comigo. Porque a mulher se permite o luxo da depravação, mas não quer pagar o imposto. Vem então buscar-nos a nós, as libertadoras do crime praticado de adultério, e depois mantém a dignidade social. Era cínica.
E ele disse, não, eu vim aqui negociar. Eu quero saber o que foi feito daquela criança. Mas, doutor, o senhor acha que eu vou me lembrar? Acho porque você é uma áspide e é portadora de uma memória e de cuidados especiais. Eu pressinto que você tem prontuários de todas as vítimas para chantageá-las. Ela gargalhou, cínica, e disse, é verdade. Eu não poderia correr um risco desse sem tomar providências para preservar a minha vida. Mas o senhor quer negociar o quê? Desejo saber se a criança morreu ou para onde foi. Doutor, é o seguinte, as crianças que sobrevivem, eu mando normalmente para as florestas da Normandia. Contrato casais para tomarem conta delas. E as mães são obrigadas a pagar-me mensalmente uma quantia, ou autorizar-me a deixá-las na floresta para que os lobos a comam. E a maioria prefere que eu consiga pais adotivos. Eu penso, lembrando-me bem que naquela semana eu mandei 4 crianças prematuras para a Normandia. Vou lhe fazer um favor. Eu lhe vou dar uma nota e meu marido vai abrir o nosso fichário e examinar na época. Ali estão os nomes das cidades para onde normalmente eu mando. E agora conto com a sua fidelidade até a morte. Olhei-a com desprezo, escreveu Axelmann, com ódio que eu mal continha. E fui à sua casa com aquele homem, aquele esbirro de gente, que abriu os fichários e eu pude ver a desgraça social, a hipocrisia, a antiética, o formalismo, o que a sociedade chama de moral. Não é aquilo que se faz, mas aquilo que se apresenta. E, por fim, conseguimos identificar que haviam sido mandadas aquelas crianças para 6 aldeias do interior da Normandia. Anotei os dados e escrevi às autoridades policiais das 6, que não me responderam. Posteriormente, escrevi às paróquias, pedindo aos sacerdotes que me dessem alguma notícia. E somente um me respondeu que se lembrava, sim, de uma criança esmirrada, semi-morta, que havia sido entregue a um casal de madeireiros para cuidar. Ele conhecia o casal, que utilizava muito do álcool, mas nunca tiveram ocasião de visitar a criança. Então lhe ocorreu a oportunidade de fazer uma visita. Essa criança atraía-o, era uma força ignota, que o atraía com poder imenso. Ele tinha que descobrir o que lhe aconteceu. A sua secretária era o oposto de Mamsera Agatha. Era uma dessas mulheres que nasceram para ser mãe dos filhos dos outros. Era solteira. E Mamsera Agatha utilizava-se desta pobre alma para dizer que devia haver um relacionamento entre mim e ela. Nós ambos sorríamos e não dizíamos nada, porque Mamsera Agatha era terrível. Então, eu conversando com a minha secretária, ela me disse, por que não vamos lá? Já que nós temos uma pista, podemos chegar à criança, ou saber se a criança desapareceu no vórtice do seu sentimento infeliz. Mas era uma criança masculina, e eu vagamente disse-lhe que sim. E ela, de imediato, com esse senso de mãe, logo pensou em comprar roupinhas de inverno e comprar uma bola, se for uma menina, uma boneca. Hoje seria um computador. E então comprou uma bola colorida, porque todo menino adora a bola. E já começou a ter ansiedade de carregar essa criança esquálida, por certo, nos seus braços. Viajamos pela manhã, no trem, até a aldeia. Estivemos com o sacerdote e ele prometeu que nos levaria, depois do ofício religioso, ao local na floresta em que residiam os madeireiros. Assim fizemos. E quando chegamos a uma casa miserável, meio abandonada, batemos a porta, não havia ninguém, a porta aberta, entramos e vimos um ser que se esgueirava. Percebemos que era uma criança que se arrastava no solo.
Quando a criança nos viu, saiu arrastando-se para baixo da cama como um animal que se escondia. Então, Evelyn, a minha secretária, abaixou-se e jogou-lhe a bola. Então, os olhos brilhantes acompanharam aquela bola colorida que bateu na parede e retornou, e ele veio atrás, hipnotizado por aquela coisa estranha. E então, o sacerdote abaixou-se e, ante a reação da criança que chorava e esperneava, acalmou-a nos seus braços, imunda, a cabeleira suja, as unhas enormes quase cravando nas carnes da mão. Evelyn começou a dizer-lhe palavras carinhosas, a cantar uma balada infantil normanda, no dialeto da Normandia. E a criança foi deixando que desaparecesse da face o pavor, foi acalmando e adormeceu. Quando estávamos nisso, entra o casal embriagado. Até que enfim, os pais vêm buscar. Miseráveis, deixaram de mandar o dinheiro, não sabem quanto nós gastamos com este infeliz. A criança trazia hematomas, naturalmente de pancadas recebidas. O maltrato era visível. E os dois embriagados diziam que era necessário levá-la para que eles não a matassem, porque era perda de tempo nutrir um ser que ia morrer de qualquer forma. E eu perguntei por quanto vendiam. Eram 100 francos. E comprei a criança. Coloquei nos braços. Evelyn cuidou. Cortou-lhe as unhas, deu-lhe um banho. Ante a reação da criança, que não estava acostumada a banhos. Cuidou com ternura. E eu resolvi chamá-la Pierre. Pierre, porque havia algo que me tocava muito nesta palavra. Levemos à igreja. O sacerdote batizou-a. E à noite pegamos o trem de volta a Paris, levando Pierre. Quando chegamos pela madrugada, Mama Seragata abriu a porta e disse: até que, enfim, teve a dignidade de assumir o próprio filho. Até que, enfim. Mas não conte comigo. A mãe, e olhou para a minha secretária, que cuide dele e prossiga como quiser. E saiu com as suas botas fortes pelo corredor. Pierre foi se adaptando muito dificilmente. Procuramos dar-lhe a melhor alimentação. E a ternura que meu coração era cheio e eu não tinha como expender. A minha secretária era uma verdadeira mãe. Acarinhávamos, amávamos-lo. E eu não saberia dizer porque eu amava tanto como se fosse filho da minha carne. Ele era tão frágil, quase não falava, grunhia as palavras. E pacientemente, juntando-lhe as mãozinhas, nós lhe fomos ensinando a falar. Procurei dar um suporte para que ficasse de pé. Ensinamos-lo a caminhar. Aos 6 anos, era uma criança encantadora, apesar da fragilidade, da sua debilidade e da ternura profunda que havia nos seus olhos. E eu passei a amar o filho de ninguém, com a ternura de um pai de alguém. É nesse período estávamos na primavera, e Pierre havia completado 7 anos. E de repente percebi que ele estava com uma febrícula cada manhã e cada entardecer. Também tossia, e auscultando-lhe os pulmões, notei a presença terrível das cavernas onde se ocultava o bacilo de Koch. A peste branca, como era chamada, estava dizimando-lhe a vida frágil. E uma dor imensa assenhoreou-se-me do coração, porque ele ia morrer. Mas com todos os cuidados possíveis, fomos atendendo Pierre. Ele mantinha um sorriso melancólico, mas sorria, vez que outra.
A sua palidez era impressionante. Mas a ternura com que ele falava e acariciava com suas mãos me produzia lágrimas. Ainda mais porque ia perdê-lo em breve tempo. Foi então que nessa primavera eu recebi da duquesa de Kent a notícia de que ela estava em Marselha, porque para distraí-la, o senhor Duque colocava o seu iate à disposição para ela dar uma volta pela Europa. E ela fora primeiro a Marselha para depois ir a Paris. Fez-me um telegrama que ia visitar Paris e naturalmente iria visitar-me. Uma semana depois, estava no consultório quando passou uma carruagem de luxo em que estava a duquesa. Ela bateu a porta, Mademoiselle Agatha foi recebê-la, levou-a até a sala de consultas e ficou atrás da porta para ouvir a conversa. Mademoiselle Agatha não era curiosa, mas ela me fiscalizava. E então, quando eu vi a duquesa, senti aquele arrobo dos apaixonados escondidos e desejei abraçá-la, mas Pierre e a minha secretária estavam ali. E eu receei que ao abraçá-la, iria denunciar. Porque o amor tem desses mistérios. Fica escondido e um momento ele arrebenta. O arrebenta-se ou arrebenta quem o carrega. Mas ele arrebenta. E então saudei-a com respeito. E ela olhou a criança. E disse, mas eu não sabia que o doutor tinha um filho. Não, senhora duquesa. Não é um filho biológico. Bem, mas é um filho. Eu tenho Pierre. Mas que criança linda. Está um pouco maltratada. Eu não a vejo vestida de veludo aqui, apesar da primavera, os ventos frios ainda invadem a casa. Note a sua palidez. É uma criança triste. Certamente você, solteiro, não sabe educar, não sabe que a criança, que ouçam todos os pais, que as crianças necessitam de brincar, de desenvolver a criatividade. Quando lhes damos objetos tecnológicos, elas os arrebentam para saber o que é que tem dentro. Porque é da criatividade infantil, do período lúdico, dos 2 aos 6 anos, período da imaginação fértil, que os neurônios se capacitam e não mais, imprimindo ali para sempre as impressões da sua vida. Temos que viver ao lado do filho, conviver, sorrir, brincar, ajudar-lhe a imaginação. A moderna tecnologia matou a infância. A criança não tem infância. No Japão, o suicídio infantil é o mais alto em estatística no mundo, porque a preocupação do japonês é desenhar a carreira futura no jardim de infância. E aquelas crianças que não atingem determinado grau do quociente intelectual são um pouco marginalizadas, para investir nos que têm capacidade tecnológica. E, naturalmente, essas outras crianças rejeitadas, entre aspas, optam pelo suicídio como causa sociológica. E então é necessário brincar. Já levou ao jardim zoológico? Nunca me lembrei. Isso. Não sabe educar uma criança. Criança adora bicho de qualquer natureza. Até gente, que é um bicho de 2 pernas. E sorriu. O doutor confia em mim. Eu estou em Paris en passant e poderei levá-la hoje ao zoológico. Eu peço um manto para cobri-la, porque vai fazer frio. A secretária pode vir comigo, mas essa criança necessita de ver animais, de rir, de brincar, de correr. E quem resistiria a uma solicitação desta? Mademoiselle Agatha se apresentou para vestir Pierre, para cuidar, entregou-o à duquesa. E a minha secretária foi com ela. Então eu vi o meu filho, estava alegre, sorria para aquela estranha. Entrou na carruagem. E eu pensei que voltariam logo, só voltaram à noite. Depois que o jardim zoológico fechou.
E a duquesa, que estava penteada com um chapéu de aigrette, uma pluma muito rara e muito cara, estava com o chapéu caído do lado, penteado desmanchado, toda suja de algodão de açúcar. O seu vestido de luxo estava todo borrado. E ele também. A boca suja, todo o rosto manchado, a roupa manchada de uma guloseima, de outra, rindo como duas crianças. É dizer, assim que se educa a criança. Tornamo-nos crianças. E eu me recordo de Pestalozzi. Henrique Pestalozzi, o pai da Escola Nova. Quando chegava uma criança a Yverdun, ele se ajoelhava para receber a criança. E os biógrafos não sabiam por que ele se ajoelhava. Se era um culto à criança, se era um snobismo, até que um pedagogo compreendeu. Ele se ajoelhava para ficar na altura da criança. E a criança ver vis-a-vis. Porque quando a criança olha para o adulto, ela está olhando para Golias, o gigante. E invariavelmente tem medo. Mas quando ela olha para a outra, ela logo entra na do outro. Conversa, briga, brinca. Porque não tem ideia do adulto e da criança. Então foi curioso. Muito curioso. Porque a duquesa disse, amanhã eu virei novamente para passear com o Pierre. E no fim do dia seguinte, eu vou cancelar a minha viagem em volta do mundo. E vou conquistar aqui, ou comprar ou alugar um apartamento de frente, para poder educar seu filho, que necessita de uma mãe. E assim, ele escreveu ao duque, que fazia todas as suas vontades, que iria ficar em Paris, na Avenida Villiers, em um apartamento de luxo, que não teve dificuldade de encontrar. E toda tarde vinha buscar Pierre para passear. Mamsela Agatha, com a sua facilidade de compreender a coisa, dizia 2 mães para uma criança só. Mas que fertilidade! Passaram-se 2 semanas. Pierre esqueceu a tristeza e passou a ser uma criança alegre. Agora já conseguia correr. E a duquesa carregava com infinita ternura quando percebi que o estado febril piorava. A tosse, uma que outra vez tinha hemoptise. Estava chegando a hora. Pierre foi perdendo as forças e quando ela descobriu, disse, mas eu não posso viver sem essa criança. Permita-me passar todo o tempo possível aqui, só vou à casa para dormir. Era de frente do seu consultório. E ele concordou. Numa noite terrível. Dessas noites que nunca mais se apagarão da mente. Pierre piorou. A febre, a tosse, as crises. E por fim, pela madrugada, ele tossiu muito. E com os olhos enevoados, com a hemoptise terrível, o sangue borbulhando, ele, acalentado pela duquesa, falou bem baixinho, ma mère. A duquesa quase desmaiou. E ele morreu nos seus braços. Ela colocou na cama, ajoelhou-se, deu um grito. Deu um grito. Mas ela deu esse grito porque depois de vesti-lo, eu recordei-me de que exigi que Madame Requin me desse a joia que havia furtado daquele baú. E ela me disse que havia levado à caixa e havia naturalmente recebido um empréstimo com garantia da joia. Mas tinha cautela, o papel. Eu fui à Caixa de Economia Francesa, resgatei a gema que havia pertencido à mãe, àquela mãe que eu deixou, e coloquei no peito do meu filho aquele diamante. E quando a duquesa olhou, deu um grito e desmaiou. Ao despertar, entre lágrimas, ela disse, eu sabia. Eu sabia que era meu filho. Aí está a minha joia,
que foi roubada por Madame Rica. O Senhor me foi ver por causa da minha tristeza. Eu era uma jovem feliz. E o Senhor Duque era o marido mais amável da terra. Ele era impossibilitado para o matrimônio. Mas sendo duque de uma região, ele teria que casar-se. E então um dia ele me propôs, nossas famílias eram amigas, casasse comigo. Mas ele jamais consumaria o matrimônio. Perguntou-me se eu poderia amá-lo como ao irmão, ou na condição de uma filha, porque ele era mais velho do que eu. E olhei para aquela solidão, porque havia lágrimas nos olhos daquele homem. Havia essa situação social, havia a herança da corte. E então eu disse que seria capaz de amá-lo e de respeitá-lo. E consociamo-nos. E ele me disse: você é uma das mulheres mais ricas da Inglaterra, por causa da nossa fortuna. Periodicamente você pega meu iate e vai aonde quiser. E faz o que lhe aprouver. Eu não me incomodarei que você tenha amante ou amantes. As suas necessidades biológicas eu apoiarei todas. Só lhe peço que não seja aqui no Ducado, mas onde for, e você seja desconhecida, tem o meu aval e tem a minha proteção. Mas eu jamais poderia traí-lo, porque ele me amava tanto, com tanta ternura, e eu o amava tanto. Mas a vida parece ser cruel. E a convite do rei, fui participar de um baile em Buckingham, no palácio, com ele. E ali se estava comemorando a viagem dos lanceiros para a Índia. Era um novo grupo que partia e que talvez não voltasse mais nunca à pátria. E na dança, eu sempre ao lado dele, veio um jovem lanceiro e me solicitou permissão, também a ele, para bailar. E eu me recusei. Mas esse é um jovem, ele talvez vá morrer. Baile com ele. Veja que é um homem muito bonito. Mas nos meus olhos ninguém era belo, somente ele, a quem eu amava de uma forma inexplicável. Então aceitei, e quando bailávamos, o jovem me disse: muito bom bailar com você, porque talvez seja o último baile da minha vida. Dentro de uma semana, partiremos para a Índia. As emboscadas, as tragédias irão arrebatar minha vida. Mas eu levarei a lembrança do seu rosto. E como toda mulher, eu ruborizei. Ele pediu para bailar a segunda vez, a terceira. E a noite inteira bailamos. Quando a festa estava por terminar, ele perguntou se poderia ver-me pela última vez. E eu lhe disse: mas aqui no palácio? Ele disse: aonde você desejar. E eu não sei por que eu senti algo estranho por este jovem. Algo que a natureza humana faz e a alma da gente não pode controlar. Aqueci de encontrar-me e dei-me conta que estava apaixonada por ele. À véspera da sua viagem, ele me deu um grande abraço e um beijo e me disse: até sempre. Gostaria tanto de levar uma lembrança de você. E eu não me pude negar. Ele partiu. A melancolia instalou-se-me na alma, a saudade. A saudade daquele homem que era um deus pagão. Mas como dizer ao homem a que eu amava: eu sei que ele não se importaria. Mas a mim me parecia tão grave que eu resolvi silenciar. E quando me dei conta, estava em gestação. Logo no segundo mês, era inevitável. No terceiro mês, o meu corpo estava diferente. E ao quarto mês já não conseguia disfarçar pelas longas saias, sem corpete. E então pedi a ele para fazer uma viagem à volta do mundo.
viajei a Paris e com as minhas amigas eu soube que Madame Recan solucionava qualquer problema de fidelidade conjugal. Ela perguntou-me quanto custaria. Esperava um pouco eu ou faria de imediato? Eu fiquei naquela dúvida. Completei o 5º mês. Em Paris ninguém me conhecia. 6º mês. Eu tive a coragem de voltar com o filho. Então eu preferi o aborto. O grande perigo. Nesta fase, já o ser está todo formado. E quando eu despertei, porque desmaiei, ela me disse que havia nascido uma criança e ela mandara para a Normandia. Estabeleceu-me uma cota mensal que eu pago até hoje para sustentar o meu filho. E notei, ao abrir a arca em que eu trazia as minhas roupas e joias, a falta desse diamante. Então eu lhe contei por minha vez como eu conheci Madame Recan. Fora eu quem estivera para deter a hemorragia e que havia visto Madame Recan furtar a joia. E então ela me fez um pedido. Doutor, eu nunca tive a felicidade de ter meu filho perto de mim. Deixe-me ter agora o seu cadáver no meu ducado, para que todo dia eu possa chorar na sua sepultura. Não me negue. E eu não neguei. Entramos em contato com as autoridades. A criança foi embalsamada. Foi até o porto em um trem especial. Ela vestiu-se de luto. Avisou ao marido. E Pierre foi morar no ducado de Kent, defronte do mar, em um aclive, que eu tive a oportunidade de ver depois. A sepultura era simples, uma pedra de mármore, escrito: aqui dorme minha vida. E uma roseira vermelha, para que na primavera chorasse pétalas de sangue sobre o túmulo daquela criança não amada e tão amada que deixou feridos muitos corações. Tenho visitado regularmente a Duquesa de Kent. Tenho me sentado na sepultura de Pierre e pergunto a Deus por quê. Ele, sendo filho dela, não era também meu filho. E um dia lhe falei quanto a amava. E ela me respondeu que compreendia. Compreendia que eu a amasse. Mas ela jamais poderia ceder, porque somente aquele lanceiro varou seu coração para sempre. Acho que nos diálogos nós colocamos os conflitos, as nossas dores, que o Espiritismo consola. Acho que no diálogo e nas lamentações de Axel Manta, percebemos que lhe faltou uma fé racional, como a fé espírita, para deixar-se impressionar pela praga da mulher napolitana, para poder libertar-se da força mental dessa mãe desesperada que vaticinou para ele um futuro de cegueira. Para que ele também pudesse compreender que, à medida que achava haver sido Tibério César, era a crença na reencarnação. E a reencarnação é o postulado básico da doutrina espírita. Porque é sobre a reencarnação que estão colocadas as leis de Deus. É a reencarnação que explica as nossas diferenças e os nossos pontos de encontro. É a reencarnação que nos fala da sede de amor, da necessidade de evoluir ao infinito, de buscar a plenitude divina e nos darmos uns aos outros, ora como irmãos, ora como o afeto da carne, ora com o amor da fraternidade.
É a reencarnação postulada pelo Espiritismo nas suas bases fundamentais, a pedra angular do destino humano. Porque somos o que fazemos de nós, seremos o que de nós fizermos. E essa doutrina que nos prova a existência de Deus em nós, porque somos deusas, e a existência de Deus no cosmo, como inteligência suprema, causa cáusica de todas as coisas que existem. Vai nos falar da imortalidade da alma. Teria a ocasião de dizer a Axel Mantel e a duquesa de Kent que o filho Pierre vivia, que poderia vir consolá-los na agonia, na angústia que ela padecia, acariciar-lhe a cabeça e dizer-lhe: eu te espero. Aí era Pierre quem iria esperar Samerra, porque eu tive a experiência de uma mãe de olhos verdes, como duas esmeraldas, de morrendo nos meus braços, abrir os olhos e dizer: meu filho, tudo que você me contou é realidade. Seu pai está aqui, seus irmãos. Nair, minha irmã suicida. Nair está dizendo: venha, mãe, consolar meu coração, porque já não aguento mais sofrer. 33 anos de suicida e de sofrimento. Viria apoiar naquele médico humano que o aborto é um crime quando provocado. E se alguém abortou, ao invés de fazer culpa, faça o bem. Podemos reabilitar-nos do infanticídio, porque ele não é parte do corpo da mulher, ele é independente. E o útero produz substâncias que reagem contra o ser que se está desenvolvendo dentro dele. E ele apresenta anticorpos para defender-se. Então, este homicídio legalizado em países bárbaros nunca será moral. Então, muitas vezes, a ilusão da juventude, a ambição para não ter trabalho, para manter o corpo, leva a mulher invigilante ao abortamento. Repare, cresça e rogue perdão a este ser que talvez fosse o apoio da sua vida, como aconteceu comigo. Aconselhada a abortar-me, minha mãe disse ao médico, cujo neto eu encontrei há menos de uma semana em Feira de Santana: doutor, eu prefiro morrer a matar o meu filho. E eu nasci, uma idade longa. Que mágoa eu não teria dessa mulher, se ela me houvesse interditado a oportunidade desta existência. Que ódio eu não teria, por causa das bênçãos que, graças a ela, a divindade me deu como oportunidade de servir, de crer, de amar. O Espiritismo teria dito a este homem notável que fez tantos benefícios: quem puder, leia o livro de San Michele, o livro de San Michele, em italiano. Vale a pena. Então ele saberia que a lei da vida é a lei do amor, como ele sentia. Mas ele poderia compreender com os postulados espíritas a pulcritude da doutrina cristã. Essa ternura com que os espíritos embalam, como nesta hora, em que estamos embalados por centenas de espíritos. Se somos aqui aproximadamente 700 pessoas, há um mezanino sobre nós, com muito mais de 500 espíritos. E entre nós, eles parecem essas libélulas de luz, que de quando em quando fulguram diante de um ambiente magnetizado pelas vibrações da ternura, pelas dádivas do amor. Ele poderia saber que nunca estamos a sós. Estamos sempre telementalizados pelo bem, quando seguimos a lei de Deus.
ou pelo mal, quando optamos pelos equívocos. Ele saberia, e ela também, com essa doutrina consoladora, que a nossa vida tem um sentido. E este sentido é servir. Como escreveu Gabriela Mistral, o Prêmio Nobel de Literatura chileno. Serve o ar, serve a vida, serve a natureza. A vida vive para servir e nós vivemos para servir. Os rotários dizem, na sua roda, que quem não vive para servir, não serve para viver. Mas eu amenazaria, a frase diria, quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Porque aprendemos a viver quando aprendemos a servir. O nosso sentido de vida é sorrir e ver sorrisos. É apagar a noite dos corações, acendendo a dulce da claridade da esperança do reino dos céus, que já está em nós. Faltando desdobrar-se, alargar as fronteiras, buscar a dor onde quer que ela se homizie. O Espiritismo é Cristo Jesus de volta. Eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. Sem que o véu, esse véu terrível da ilusão, esse véu quase cruel, que nos torna a vida uma ilusão dos sentidos, cedesse lugar a uma realidade não brutal, mas a uma realidade da energia, do saber, do enternecer, do compreender e, acima de tudo, de viver feliz. Feliz com as migalhas. O sedento não recusa o vaso no qual chega a água salvadora. Nem o esfaimado rejeita a migalha que cai da mesa farta dos que são ricos. E todos nós, ou quase todos nós, temos sede e temos fome de verdade, de amor e de paz. Encerrando este momento que nos fala do lutar diário e da afirmação dos dias por vindouros, que eles sejam aureolados de bênçãos, dessas bênçãos que vêm de dentro, e da certeza de não passarmos na terra coisificado, ou não passarmos na terra invisíveis. É tão doloroso ser visto sem ser enxergado. Eu os conheço bastante, porque de alguma forma me sinto invisível, pelas dores íntimas que o Espiritismo consola e pelas ansiedades do coração que o Espiritismo me dá esperança. Talvez estas palavras sejam palavras finais de um dia, mas amar a doutrina que nos liberta e entregar a vida a vidas, deixar um rastro de luz, que é uma vida que nós trabalhamos, ou que são vidas que nós reunimos no arquipélago de ternura, é o mistério de cada vida. Que hoje, pelo menos, alguém perdoe a outra. Que hoje alguém possa dar um beijo no seu filho, no filho ingrato, rebelde, drogado, na sua menina equivocada, enlouquecida pela ilusão, atormentada por essa figura terrestre que dizima multidões. Dizer à filha, eu te amo. Dizer à esposa, à companheira, que a ama. Claro que já sabem, mas se não repetirmos, esquece. É como disse Jesus, que vos ameis uns aos outros quanto eu vos tenho amado. Então, depois de recebermos tanto, nestes 2 dias, já não temos necessidade nenhuma de pedir.
porque estamos abastecidos de luz. Cabe-nos somente agradecer. Agradecer tudo aquilo a que não damos valor, porque Deus nos deu grátis e nós temos em abundância. Então, Senhor, de mim mesmo eu te digo, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Muito obrigado, porque eu posso ver o céu, a terra e o mar, acompanhar a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil, e deter os meus olhos na terra e perceber as flores de cores variadas. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso enxergar meu amor, ver o rosto brilhante, a alma querida, a ternura da sua vida. Muito obrigado. Mas ao ter a capacidade de ver, eu detenho a minha atenção dos cegos que tropeçam na multidão, que choram na solidão, que andam na escuridão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. A voz melodiosa, fagueira do boiadeiro e a dor implantada no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que no teu reino de amor eles também escutarão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, que ilumina, que alfabetiza, que trauteia uma canção, e o teu nome pronuncia com doce unção. Pela minha oportunidade de falar, eu vejo na terra os que não podem cantar, vítimas da afasia, não falam de noite, não cantam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de um corpo alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta nova expiação, eles também se recuperarão. Por fim, muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão, um duplex, se é um bangalô, seja lá o que for. Se é uma casa no caminho, se é um ninho. Mas onde, dentro dele, se encontre o amor. Amor de mãe, de pai, de mulher, de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, porque é muito doloroso viver na solidão.
Mas se eu a ninguém tiver, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para deitar, nem um cão ou um gato para me acompanhar, nem aí reclamarei. Eu direi: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.